Então vamos lá, vamos falar da parte mais complicada aqui do processo de inscrição, principalmente para quem é de escola pública. Na verdade, seria só para quem é de escola pública, né? Que é a documentação. A documentação a gente tem que ter muita atenção, principalmente de acordo com o que a gente preenche lá na inscrição, porque dependendo do que você preencheu lá, vai ter que mandar documento ou um grupo de documentos para um caso, para outro, né? Então tudo isso aqui vai ser importante. Então, no ato da inscrição lá, quando você for escolher, quando você escolheu o seu sistema de concorrência, tinha lá Sistema Universal, que é para a galera de escola particular, Cota para Negros, que é da galera de escola particular, né? Que é esse caso aqui, e cota para pessoas trans, que da maneira como está colocado lá, seria também para a galera aqui da ampla concorrência. Aí o objetivo desse vídeo aqui é principalmente a galera, né? É justamente para a galera aqui, ó, da escola pública, tá? Galera de escola pública que sempre a gente tem uma dificuldade ali de ter clareza do que deve ser enviado. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que lá na inscrição, possivelmente, você teve que marcar uma dessas quatro opções. Das opções que nós temos aqui colocou pessoas que se autodeclaram negras, né? Se autodeclararam negras, pretas ou pardas, indígenas ou quilombolas. Então, claramente aqui seria o famoso PPI, né? Cota racial, certo? Cota racial. E aí ele fala bem assim, com renda, né? Familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo. Então aqui é PPI com renda menor que um salário mínimo, ou seja, renda baixa. Seria o caso da galera do pé de meia, do NIS, do CAD único ou outros casos que não seja exatamente do CAD único. Beleza? Quem é daqui, por exemplo, que marcou essa primeira opção, envolve renda, né? Envolve baixa renda. Ó. Tem que comprovar essa renda inferior a um salário mínimo per capita. Então, se você é desse caso, você vai ter que mandar a documentação de renda. Só que aí vai depender muito do seu caso aqui, ó. Se você é um caso do tipo 1, né, da primeira possibilidade, ou é um caso, né, uma situação aqui da segunda possibilidade, tá? Mas de qualquer maneira, você vai ter que mandar a comprovação dessa renda aqui, beleza? Quem é aqui, ó, das pessoas que não se autodeclararam negras, né, pretas ou pardas, indígenas ou quilombolas, mas que também são de renda inferior a um salário mínimo, também tem que enviar a documentação de renda. Cota racial, precisa mandar algum documento? Né? Só por ser PPI aqui, preto, pardo, indígena, quilombola, precisa mandar alguma coisa? Não. Você precisa comparecer na banca racial, que o edital estabelece a data que você tem que comparecer lá na UNB, para que você então participe da banca, da entrevista ali, se submeta à banca para eles avaliarem se você realmente faz jus à cota racial ou não. Então, documentação da cota racial não precisaria, a não ser que você já tenha participado em bancas anteriores e tenha a aprovação nessa banca. Aí tem um link específico para quem já participou uma vez da banca racial poder aproveitar esse resultado e anexar a documentação racial, mas isso é para quem já fez o processo, né, em processos seletivos anteriores da UNB. A maioria de vocês não vai ter feito, então vai ter que mandar, né, vai se submeter pela primeira vez à banca racial, isso para quem for nela, né? Então aqui a gente vai ter cota racial, né, preto, pardo, indígena, com renda menor que um salário mínimo. Então aqui envolve, né, aqui esse primeiro caso vai envolver, né, esse primeiro caso aqui, ó, vai envolver tanto cota de renda quanto cota racial. Então aqui é renda mais cota racial. Então aqui está a importância da gente ficar esperto, né, com cada caso, porque isso aqui faz toda a diferença na hora da gente escolher. Então, repetindo, para quem marcou lá no sistema de cotas de escola pública, quem assinalou cota de escola pública na inscrição, a gente tem 4 casos, que é o caso 1, caso 2, caso 3, né, e caso 4, beleza? A depender do que você marcou, o que vai influenciar aqui é se era racial ou se não era racial, se tinha cota racial junto ou não. Cota racial, só pela questão da cota racial, não precisaria enviar documento, você precisa ir lá na banca racial. Agora, o que tem que mandar documento é para comprovar a renda inferior a um salário mínimo, tá? Então, seria o caso aqui, por exemplo, o caso 1, que é cota racial, né, com renda inferior, igual ou inferior a um salário mínimo per capita, a renda bruta, né?
O caso 2 aqui é pessoas que não se autodeclararam, né, preto, pardos, né, cota racial, né, as pessoas que não querem a cota racial, mas são renda baixa. Então aqui seria o não PPI, né, não PPI, ou seja, não racial, porém aqui com renda, né, com renda baixa. Galera aí do pé de meia, CAD único, ou os outros casos de renda baixa que não envolve aqui o pé de meia ou coisas nesse sentido, mas é baixa renda, tá? Como é que eu sei se eu sou baixa renda ou não? Isso é importante porque muita gente faz confusão e não sabe, né, como participar aqui, às vezes, se cabe na cota ou não. Como é que funciona o cálculo da renda, pessoal? Isso aqui é importante, ó. O que você tem que fazer? Você vai fazer aqui a soma, né, da renda da casa, né? Então você vai fazer a soma da renda da sua casa, das pessoas da sua casa, e você vai dividir isso pelo número de pessoas da casa, certo? Esse resultado, se ele for menor ou igual a 1.518, né? 1.500, você pode arredondar, 1.500, né? Se for menor ou igual a R$ 1.500, você então faz jus à cota de baixa renda. Então, por exemplo, numa casa em que eu tenho, somando a renda, deu R$ 3.000 e eu vou dividir por 3 pessoas. Dá 1.000 para cada um. 1.000 para cada um está abaixo, então, de 1.518. Então, você faz jus à cota de baixa renda, certo? Outro exemplo, uma situação em que uma pessoa da família tem renda só, e essa pessoa sozinha tem R$ 2.000 de renda, e a gente tem 3 pessoas na casa. R$ 2.000 sozinho de renda na casa não ultrapassa esse limite, porque esse limite tem que ser o resultado da divisão da soma da renda da casa pelo total de pessoas da casa. R$ 2.000 dividido por 3 vai dar menos de 1.000 para cada um. Então, menos de 1.000 para cada pessoa da casa se enquadra na renda baixa. Então, o critério de renda baixa é somar a renda da casa, dividir pelo total de pessoas. Não pode ultrapassar, basicamente, R$ 1.500. Tá? E aí, se não ultrapassar, você faz jus à cota de renda, mas você precisa comprovar essa renda, tá? E aí a gente tem duas situações aí de comprovação, beleza? Então, ó, situações em que a pessoa vai acumular a cota de renda, renda menor que um salário mínimo aqui, menor ou igual, tem que mandar documentação de renda, tá? Pessoas que se autodeclararam, caso 3, pessoas que se autodeclararam negras, né, aqui, mas têm renda superior, aqui seria a famosa renda alta, não precisa mandar documentação de renda, a não ser que essa pessoa queira isenção na taxa de inscrição, tá? A documentação aqui que a gente está falando que tem que mandar, ela serve tanto para concorrer na cota de baixa renda, quanto para não precisar pagar a inscrição. A gente tem uma taxa de inscrição no vestibular, no PAS, né? E aí, para você não precisar pagar, você envia a documentação de renda para comprovar que a sua renda ela tem um valor X, tá? Para efeito de isenção, o limite de renda é um salário mínimo e meio, tá? Então, só para que vocês tenham noção aqui, ó. Então, se eu estou falando de isenção somente, ou seja, não pagar a inscrição, o limite de renda, né, é um salário e meio. Então tem que ser fazendo aquele cálculo da divisão, né, somando a renda da casa, dividindo pelo total de pessoas, não pode ser maior que um salário mínimo e meio, tá? Agora, se eu estou falando de cota para concorrer na cota de renda, aí o limite é um salário mínimo per capita apenas. Então, a isenção ela atinge uma camada um pouco maior das pessoas, né? E aí você encaminha as mesmas documentações que a gente vai falar aqui já já, certo? Então, se for para concorrer na cota de renda, né, dentro da cota de escola pública, esse caso 1 tem que mandar a documentação, né, o DOC aqui tem que mandar o documento, e esse caso aqui tem que mandar o documento também, que seria a documentação de renda, né? Então, tanto o caso 1 quanto o caso 2 teria que mandar a documentação de renda para concorrer na cota de renda, de baixa renda. O caso 3 e caso 4, que é renda superior, não precisaria mandar documentação de renda para concorrer na cota de renda baixa, porque não é renda baixa, né? Vai ser aqui renda alta. Então, aqui não tem que mandar documentação de renda, certo? Só que você tem que se lembrar que teria que pagar o boleto.
para você não pagar o boleto, se sua renda for maior que um salário, ela não pode ser maior que um salário mínimo e meio, porque é o limite aqui para pleitear a isenção e não precisar pagar a inscrição, tá bom? Tem que fazer essa diferenciação ali. Ficou ruim porque são valores diferentes, faixas diferentes, antes a faixa era igual, então era mais fácil explicar isso, né? Então, caso 3 e caso 4, não teria que mandar documentação de renda para a cota de renda, mas teria que mandar documentação de renda se for querer isenção na taxa de inscrição, porém o limite é um salário mínimo e meio. Não sendo o seu caso, se você extrapola um salário mínimo e meio, tem que pagar o boleto, certo? Não precisa mandar documentação de renda, mas tem que pagar boleto, beleza? Agora, em todos os casos aqui que você marcar dentro da cota de escola pública, em todos os casos de cota de escola pública, tem que mandar a documentação escolar, a declaração escolar, o histórico escolar, certo? Ou o diploma, se já tiver o diploma aí de conclusão do ensino médio. Então, em todos os casos da cota de escola pública, seja renda baixa, renda alta, tem que mandar, a primeira coisa é, para todos os casos, a documentação de escolaridade, declaração escolar, constando que você estudou o primeiro ano em escola pública, o segundo em escola pública e está cursando o terceiro, ou então já tenha terminado. Para concorrer na cota de escola pública, não pode ter cursado ensino médio em escola particular, em hipótese alguma, certo? É diferente do critério de isenção. Para isenção, eu posso ter cursado escola particular com bolsa, aí ainda assim eu posso ter o direito ali de tentar concorrer para não pagar a taxa de inscrição. Mas para concorrer na cota de escola pública, só pode ter estudado em escola pública, não vale ter estudado em escola particular com bolsa, tá bom? Então são 4 casos que a gente está conversando aqui para a gente já ver o que tem que fazer. Então quando você avança, né, uma vez que você escolher um dos 4 casos, você avança e você escolhe o meio de pagamento. Se você for querer pagar boleto, né, eu vou pagar o boleto mesmo e tal, beleza, você marca a opção de boleto bancário, certo? Mas lembrando que mesmo quem for pagar o boleto, teria que mandar a documentação de escolaridade, se for de escola pública, e se for querer cota de baixa renda, teria que mandar a documentação de baixa renda do mesmo jeito, tá? Ok, não vou pagar o boleto, eu quero tentar a isenção também, porque eu já vou aproveitar a mesma documentação para concorrer na cota de baixa renda, eu vou aproveitar essa mesma documentação para isenção na taxa de inscrição. Como é que funciona? Para isentar a taxa de inscrição, para que você não precise pagar a inscrição, você tem 2 casos, o caso 1 e caso 2. O caso 1 está bem explícito aqui, ó, é o caso do NIS, né, CAD único. Então, o NIS é o número de identificação social, é a galera normalmente ali do pé de meia, né? Então, a galera do pé de meia é essa primeira possibilidade. Se é o seu caso, beleza. Quando você marca a primeira opção, vai aparecer aqui, ó. Quando você marca essa primeira opção, CAD único, né, conforme os decretos 6593 de 2008 e aqui o decreto 1116, né, 11.016 de 2022, quando você marca essa opção, abre uma caixinha para informar o seu número do NIS. Então, você, estudante, precisa informar esse número do NIS na inscrição, tá? Porque aí, aqui você informa o número do NIS, marca, assinala a opção que declara que é de baixa renda, conforme a Lei 11.016, e aí eles vão cruzar essas informações depois para saber se você faz jus ou não. Então, nesse primeiro caso aqui de baixa renda, seja para isenção ou para concorrer na cota de baixa renda, o que precisaria enviar, né? Primeira coisa, tem que enviar a documentação de escolaridade. Então, a escolaridade tem que enviar aqui de qualquer jeito, que seria aqui a declaração de conclusão ou o histórico ou o diploma, caso você já tenha, que é o certificado. Então tem que mandar isso aqui de qualquer jeito, mesmo se fosse o outro caso. E além disso, o edital fala, não especifica que tem que mandar nada aqui, mas eu sempre recomendo anexar também o comprovante do CAD único, que é aquele papel, né, que prova que você está inscrito no cadastro único, que é aquele documento que mostra o número do NIS de todos os membros da família. Eu recomendo anexar esse documento também, tá? Então, se você é do primeiro caso aqui, são esses documentos: documento de escolaridade e histórico escolar
ou diploma, né? E eu recomendo encaminhar a declaração de conclusão, o comprovante do CAD único, tá? E ainda recomendaria, por conta de um caso que aconteceu no ano passado, que eu tive duas estudantes que eram de escola pública, que eram CAD único, pé de meia, só informaram o número do NIS e tiveram a cota negada. E qual foi o argumento da banca Sebrasp? Falou que elas não mandaram o anexo dos membros da família, coisa que o edital não prevê, mas aconteceu e eles não reverteram. Entramos com recurso e não foi aceito. Beleza? O que a gente tem aqui então que eu sugiro de repente mandar? O anexo 1 lá, que é o anexo dos membros da família assinado, tá? Só para garantir, mas assim, o edital não fala. Eu estou sugerindo para quem quiser por conta do que aconteceu com as alunas lá. Então, o anexo dos membros da família. Que anexo que é esse, né? Que anexo que é esse aqui? É esse documento bem aqui, ó. O anexo dos membros da família é esse anexo aqui, ó. Lá no edital do vestibular fica na página 63. No caso do edital do PAS é em outra página, mas é muito similar a esse aqui. Tudo que eu estou falando aqui vale para o PAS também, PAS 3, né? Valeria para o PAS 3. Então esse documento eu sugiro enviar também, só para desencargo mesmo, né? Cobraram esse documento mesmo da galera NIS CAD único lá o ano passado, coisa que foi surpresa para mim, porque tem mais de 12 anos que eu trabalho com isso, né? Com PAS UNB, inscrição, e nunca pediram isso aqui para esse caso, né? Que é a galera do CAD único. Mas aconteceu. Achei um absurdo, mas aconteceu e eles não aceitaram o recurso. Beleza, então caso 1, primeira possibilidade de isenção, são esses documentos que tem que enviar. E aonde tem que enviar? Bem, lá na página inicial, né, da inscrição, né, na página inicial lá da inscrição, do site lá, ó, quando você entra lá no site do vestibular UNB, mas poderia ser no site do PAS, que é a mesma coisa, a gente tem essa parte acesso a links e a gente tem um monte de links. É só ler os links aqui que você vai saber qual seria o adequado, né, para enviar. Aqui, se você olhar, o primeiro link é da parte de habilidade específica, da prova de habilidade específica para quem quer o curso lá de música e fez a prova e foi aprovado. Então, esse primeiro link, que é o link 1, ele é para quem vai mandar o certificado de habilidade específica. Perceba que você encaminha a documentação comprobatória de qualquer coisa depois de ter terminado a inscrição e não é na página de inscrição, é na página inicial do site ali Sebrasp, da parte do vestibular ou da parte do PAS. Aqui, o que a gente tem? O link 2, ele é o upload da imagem da documentação de comprovação para concorrer no sistema de cota de escola pública. Então aqui sim a galera, ó, de escola pública vai mandar a documentação aqui, certo? E nesse segundo link vai mandar o quê? Vai mandar o diploma, se tiver, né? Se for o seu caso. Vai mandar o histórico, se for o seu caso, né? Vai mandar aí a declaração de conclusão para quem está terminando. Então, são esses documentos aqui. Quem tiver só a declaração de conclusão, porque está terminando, manda a declaração de conclusão. Quem tiver o histórico e a declaração de conclusão, manda os dois. Quem tiver o diploma, manda o histórico, manda a declaração de conclusão. Manda tudo que você tiver, tá? Você vai mandar onde? Nesse link número 2, que é o upload da imagem da documentação de comprovação para concorrer pelo sistema de cotas para escolas públicas, tá? Esse link 2, ele é o mais importante de todos para quem é de escola pública, porque ele te garante na cota. Se você, por exemplo, mandar a documentação de renda correto, mas não mandar esse aqui correto, tchau para você, você não fica na cota de escola pública. Esse link é o principal, porque é a cota principal, é a cota macro, né? Escola pública. Aí dentro disso você vai ter aqui a questão de renda. E aí você vai mandar a documentação de renda aonde? Você pode mandar aqui, mas eu recomendo mandar aqui no de isenção, porque o próprio edital fala que a documentação que foi enviada para isenção, envolvendo renda, será aproveitada para a cota de escola pública. Então aqui você vai mandar a documentação de renda. Carteira de trabalho, contra-cheque, RG e CPF, o anexo dos membros da família, declaração de autônomo, tudo vai aqui nesse link que eu vou chamar de link 3, tá? Então, o upload das imagens da documentação referente à solicitação de isenção de página, né, de pagamento da taxa de inscrição. Então, para quem quer isenção e não pagar a taxa de inscrição, é aqui que manda.
mas mesmo quem não queira, quem vai pagar o boleto, tem que mandar aqui a documentação de renda se for querer concorrer na cota de baixa renda da escola pública, se tiver a renda per capita menor que um salário mínimo, tá? Beleza, aqui a gente tem o link 4, que é para a galera que tem a autodeclaração étnico-racial. Aqui seria para os estudantes que fizeram processos seletivos anteriores da UNB, se submeteram à banca racial e têm a aprovação da banca racial. Então, se você fez, passou por isso, você manda a documentação aqui. Aí não precisaria fazer a banca racial de novo esse ano. Caso contrário, ignore esse link aqui. O link número 5 é o upload de imagem e documentação necessária para concorrer a pessoas com deficiência de escola pública. Só tem a cota para candidato com deficiência na cota de escola pública. E aqui a gente precisa encaminhar as documentações para comprovar a deficiência da pessoa, se ela pretende concorrer na cota de pessoas com deficiência. E aqui também serve para, de repente, atendimento especial, se for querer alguma questão ali, né, você pode encaminhar os laudos médicos aqui, né, para deficiência, e se tiver um atendimento especializado, se for necessário ter um atendimento especializado, a gente manda nesse link 6, tá? Então aqui o link 6 é o upload das imagens referentes à solicitação de atendimento especializado, que às vezes o candidato com deficiência ele precisa de algum apoio durante a prova, é aqui que manda, mas às vezes o candidato pode não ter deficiência e necessitar de um apoio, por exemplo, um TDAH que precisa de um laudo, que tem um laudo que necessita de um tempo maior de prova. Então é aqui que manda a documentação também, beleza? Então aqui vimos aonde tem que mandar. Os principais links é o link 2 e o link 3, que é o link da 3 é o da isenção e o link 2 é de mandar a documentação para concorrer na cota de escola pública. Esses são os principais, link 2 e link 3, tá? Quem vai concorrer só na cota de escola pública e nada mais, você só vai mandar coisas no link 2, que é a sua comprovação de escolaridade, lembrando que tem que pagar o boleto, né? A não ser que você tente ali a isenção também, beleza? Certo, agora, quando eu clico num link desses aqui, qualquer link desses vai abrir uma página similar a essa, ó. Então vai aparecer aqui o envio de documentos, né? Ele fala aqui como é que é, né? Indique o campo tipo de documento, que documento que clique em escolher arquivo, né? E aí confira pelas miniaturas se as imagens estão corretas. Então o que ele está dizendo? Você vai indicar que tipo de documento é esse, você vai clicar aqui, selecionar o documento no seu celular ou no computador, carregar esse documento e aí quando aparecer aqui o título desse documento, você clica em enviar documento, que é nesse botão verde. Aí vai aparecer uma miniaturinha desse documento aqui embaixo, semelhante a isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui anexou um documento, quando eu clico em enviar, ele aparece aqui embaixo. Se aparece a imagem dele aqui embaixo, é porque a documentação foi enviada corretamente. Você vai ter que fazer esse procedimento para cada página, para cada foto de documento, né? Não tem como selecionar um monte de documento e mandar de uma vez, tá? Tem que ser um por vez, e aí cada vez você carrega, clica em enviar no botão verde, aí aparece a imagem embaixo. Aí você vai, seleciona o próximo, carrega, clica em enviar, aparece a imagem embaixo. Você vai fazer isso para todos os documentos que você tiver, beleza? E aí, feito isso, quando você tiver terminado de enviar todos os documentos, você clica aqui em imprimir comprovante, salva isso aí, porque vai sair o resultado da isenção, da cota, e aí, se por acaso eles negarem, você tem a comprovação que mandou a documentação, e a depender do que eles questionarem, você tem aqui a comprovação. Muitas vezes eles podem questionar coisas incorretas, que você enviou a documentação certa e eles estão questionando. Isso pode ser que aconteça, tá? Então é importante você ficar ligado e guardar essa comprovação aqui. Beleza? E aí, continuando aqui a falar de documento, né? Lembre-se que eu falei aqui do caso 1, né? Mas a gente tem aqui o caso 2, que é o caso de estudantes de baixa renda também, né? Que querem ou tentar isenção, né? Ou no caso aqui, comprovar que é de baixa renda, né? Então, se comprovar que é de baixa renda, os casos em que a pessoa não é NIS, não é CAD único, seria essa opção 2, tá? E aí, como é que funciona isso aqui? O que você tem que fazer? Você precisa, ao selecionar essa possibilidade, você já sabe que a primeira coisa que você tem que mandar, uma das primeiras coisas que não pode esquecer,
é o documento de escolaridade, né, que é a declaração escolar, ou então a declaração de conclusão, ou histórico, ou diploma. Você já sabe que a primeira coisa que tem que mandar é isso aqui, lá naquele link 2, né, no link 2. Aí, além disso, você vai mandar a documentação de renda lá no link 3, né, que é o link ali da isenção. E aí, como é que vai funcionar, né? Quais documentos eu tenho que mandar nesse link 3, que é o link da renda? Então, aí vai depender do caso, né, do caso de cada um. Por quê? Porque a gente vai ter diversas situações. E aí eu queria mostrar para vocês aqui quais são as possibilidades. Então, o edital ele vai trazer isso aqui, ó. Ele vai falar qual é a lista de documentos que você encaminha para comprovar que você estudou, fez o ensino médio em escola pública, que seria essa opção 1 aqui, que ele vai falar que é o diploma, ou o histórico, né? Ele vai explicar quais são as possibilidades de comprovar a conclusão do ensino médio, mas aqui o que a gente está falando agora é o caso 2 aqui, que ele está falando de como comprovar a renda per capita de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Ó, a gente precisa aqui, né, do RG e CPF de cada um dos membros que possui renda na casa, e é frente e verso, tá? Se já tiver o CPF no RG, beleza, só que é frente e verso, certo? E aí tem que comprovar, tem que encaminhar também a declaração assinada, né, pela pessoa candidata, atestando quantas pessoas que compõem a família. Isso aqui é o anexo dos membros da família. Isso aqui, ó, para quem vai concorrer na cota de baixa renda ou tentar a isenção, é a primeira coisa que tem que mandar, certo? Primeira coisa que tem que preencher, né? Isso aqui fica no final do edital, lá, né? E aí você tem que preencher isso aqui, assinar, tirar foto e encaminhar no link 3, certo? Preenche direitinho, marca quantas pessoas têm renda, quantas não têm. Aí, para aquelas pessoas que tiverem renda, né? Por exemplo, aqui, ó, eu marquei lá que a família ela tem declaro que minha família é composta, sei lá, por 5 pessoas, das quais só uma recebe renda. Então, são 5 pessoas, então eu vou preencher até aqui. Então, não tem renda, não tem renda, não tem renda, não tem renda, e essa aqui tem renda. Essa pessoa que tem renda, você tem que mandar o CPF, o RG, a foto, né? CPF, RG, mais os contra-cheques, que é aqui a comprovação de renda da pessoa, dos 3 últimos meses, dos meses que estão indicados no edital. Das pessoas que não possuem renda, eu não preciso enviar nada. É só de quem tem renda na casa, tá? Então aqui, ó, CPF, RG, mais os comprovantes de renda dessa pessoa que possui renda na casa. Quais são os meses ali dos contra-cheques? Ó, o edital traz aqui maio, junho, julho ou junho, julho, agosto, de todas as pessoas que têm renda na casa. O que mais? Ó, contra-cheques ou comprovantes de renda bruta similar, né? Similar a um contra-cheque, né? Dos últimos 3 meses, tá? De cada membro que se enquadra na situação. Então ele fala, ó, eu quero contra-cheque, recibo lá de pagamento, né, do salário. Mas pode ser também qualquer coisa similar dos 3 últimos meses, tá? Então ele diz que é permitido. E aí a gente tem aqui, ó, se não tiver os casos aqui de cima, o contra-cheque, teria a possibilidade também de encaminhar a cópia da carteira de trabalho, CTPS, certo? Aí aqui tem que encaminhar a foto da carteira de trabalho contendo as páginas de identificação pessoal, que é aquela página da carteira de trabalho que tem a foto da pessoa, né, e os dados pessoais, a parte onde tem a assinatura da empresa, do contrato, né, que tem o carimbo ali e tudo mais, que indica qual é o salário que a pessoa vai receber e tudo mais, e inclusive a primeira página em branco subsequente à última página que conste o último contrato. Quer dizer o seguinte, teve um contrato aqui de emprego, tem um carimbo, tem um salário, aí essa é a última empresa que eu trabalhei. Aí a página seguinte está em branco. Eles querem essa página em branco seguinte também para comprovar que eu não tenho outro emprego além desse, né? Algo mais atualizado. E além disso, eu preciso encaminhar a página de atualização de salário, né, na carteira de trabalho. Isso fica mais para o final da carteira de trabalho. Lembrando que a carteira de trabalho é somente para os casos que não tem o contra-cheque, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, não tem contra-cheque, não tem como comprovar de outra maneira, a carteira está assinada, então
manda a foto da carteira assinada. Ah, eu tenho a carteira digital, manda o equivalente a isso que eu estou falando da carteira digital, certo? Aposentado, pensionista, pessoa que recebe benefício, né? Se não possuir o comprovante de rendimento, conforme está dito lá em cima, que seriam os recibos ali, há a possibilidade de enviar os extratos do pagamento do benefício dos 3 últimos meses. Você pega isso onde? No aplicativo, né? No aplicativo do benefício, no aplicativo do INSS, você consegue pegar o extrato lá. Aqui, ó, para profissionais autônomos, profissionais liberais, que não possuírem os documentos lá de cima, que é a carteira de trabalho ou contra-cheque, né, ou qualquer documento que comprove a renda, né, precisaria então enviar de cada um dos membros da família, né, que possui renda, né, no caso de autônomo ou profissional liberal, que se enquadre nessa situação, atestando o valor recebido, acrescido das guias de recolhimento, que aqui ó, seria as guias do INSS, devidamente pagas, né, comprovando que o autônomo recolheu os tributos referentes ao serviço de autônomo compatíveis com a renda declarada. Então aqui é só para os casos em que não tem carteira de trabalho ou não tem contra-cheque para comprovar a renda. Aí tem que mandar a comprovação de renda de autônomo. Aí a gente tem, aqui é um caso mais complexo, porque a gente vai ter os casos aí de estudantes que falam bem assim, olha, minha mãe ou meu pai não trabalha de carteira assinada, é fichado, não tem contra-cheque, não tem assinatura na carteira, e vende um churrasquinho ali, trabalha por conta própria. Bem, essa pessoa até poderia ser alguma pessoa que se enquadrasse aqui autônoma profissional liberal. Só que você precisa comprovar. Se você é desse caso aqui, da linha D, eu precisaria de alguma comprovação dessa renda. Né? Então, se você não tem contra-cheque, não tem nada na carteira, não tem nenhum outro documento que comprove a renda dos 3 últimos meses, aí só sobraria esse caso aqui. Aí você precisaria, ao ser desse caso aqui, precisaria encaminhar os comprovantes aí, conforme a gente falou aqui que do pagamento das guias lá da Previdência, né? E nesse caso aqui tem que mandar também o anexo, tem um anexo do edital específico para isso aqui, que é o caso do autônomo, né? Mas esse autônomo, ele não é um autônomo para a maioria de vocês não, tá? Seria bem específico, aquele autônomo que paga as guias, né? Então aqui, ó, esse anexo, que é o anexo 3.2, ele deveria ser enviado se você for um caso desse, tá? Beleza, aí o que mais que tem? Aqui tem a questão do trabalhador rural, que exerce atividade rural, venda por meio de locação de imóveis, tem também aqui o que tem que mandar, e tem os anexos também correspondentes a isso que precisam enviar. Beleza? Então assim, no geral, a maioria de vocês se enquadra no caso do contra-cheque mesmo, né, ou da carteira de trabalho, certo? E aí mandou contra-cheque ou mandou carteira, tem que mandar RG e CPF dessa pessoa que tem renda na casa. Ou você é isso aqui, ou você é CAD único, tá? Ah, e quem não tem renda nenhuma na casa, ninguém trabalha, ninguém tem nada. Então você vai colocar que ninguém tem renda, vai marcar que ninguém tem renda. Se não tem renda, não tem que mandar nada de comprovação de renda. Mas seria interessante, de repente, enviar aqui que ninguém tem renda na casa, então todo mundo teria que estar marcado que não, né? Que não tem renda, certo? É um caso também particular ali que pode acontecer. Se eles vão aceitar ou não, aí já é outra história. Mas seria, né, o que realmente, de acordo com o edital, deveria ser feito ali, né, que ele especifica que tem que mandar a comprovação de renda só de quem tem renda, certo? Então, eu acho que com isso a gente clareia mais ou menos o que deve ser feito, né? Então, eu fiz um vídeo enorme aqui, mas assim, bem detalhado, para explicar para vocês o que deve ser feito. Claro que você pode vir aqui acelerar o vídeo para ir para o ponto que te interessa. Então, são 2 links principais, que é o link 2 e link 3. Link 2 é só para o diploma, histórico, declaração de conclusão, galera da escola pública. Link 3 é para comprovar renda, seja para tentar isenção e não pagar, seja para comprovar renda baixa ali. E aí a documentação a gente comentou abaixo. A página onde você vai mandar a documentação é um desses 6 links aqui, que é a página inicial lá, no caso do vestibular, né? Que seria essa página aqui, que é onde você clica no botão de fazer a inscrição. É nessa página que você rola aqui a página até mais embaixo. Na parte de acesso a links tem 6 links. Um desses
vai atender você. No caso aqui que a gente comentou, links 2 e links 3, né? Link 3. Provavelmente seria aqui o seu caso. Beleza? Então, tá aí. Espero ter conseguido clarear aí para vocês mais ou menos como é que funciona. Beleza? Um abraço. Até mais.